Quem diria que depois de 13 anos aqui no YouTube eu faria o meu primeiro vídeo com o título de fim do canal. Mas sim, galera, a sensação que eu tive nesse ano de 2025 é que esse canal ele tava morrendo aos poucos. Que apesar de não parecer pra vocês, muitas vezes a cada vídeo que eu postava eu ia cavando uma cova cada vez maior para esse canal, e é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo. Eu sei que eu ainda tô no mesmo cenário, onde eu sempre tô muito animado e sempre muito empolgado aqui nos vídeos, mas então isso pode parecer meio esquisito, mas esse é um vídeo que eu realmente preciso fazer. Bom, eu acredito que muitos de vocês não sabem, mas eu comecei o meu canal em 2012 falando sobre One Piece, quando a fandom de One Piece ainda era mato, então o canal ele tinha muito pouca visualização, era um canal extremamente nichado, mas ao longo dos anos eu fui introduzindo outros animes e outros mangás que ajudaram a fazer o canal ir crescendo aos poucos, né? Só de novo, a questão deve ser muito estranho, né? Tipo, eu estar fazendo um vídeo assim, nesse mesmo cenário, e na verdade é estranho até pra mim chegar e fazer o vídeo, sabe? Eu até pensei em mudar o cenário porque não é um tipo de vídeo que ele parece fazer parte do cronograma habitual do canal, mas enfim, então se é estranho pra vocês, também tá sendo estranho pra mim. Mas enfim, foi só em 2020 que aconteceu uma virada de chave e o canal começou a crescer pra valer, né? O One Piece ele ficou extremamente popular durante a pandemia, mas também por vários outros animes que eu comecei a trazer com cada vez mais força aqui no canal. Shingeki no Kyojin, Boku no Hero Academia, One Punch Man, Jujutsu Kaisen em 2021, Bleach em 2022, né? E mais alguns outros, enfim, né? Então quase todos os grandes shonens de lá pra cá eu consegui surfar muito bem. O problema é que depois do final de Jujutsu, no final de 2024, nenhum outro grande shonen conseguiu emplacar direito. Então, entre o final de 2024 e o começo de 2025, o canal ele começou a ter uma queda absurda de visualização porque simplesmente não tinha quase nenhum outro anime ou mangá super em alta. E a coisa ficou ainda pior porque nem One Piece estava conseguindo sustentar o canal direito. O canal começou com One Piece e apesar de eu ter falado sobre inúmeras outras obras aqui no canal, eu sinto que One Piece sempre foi o meu grande porto seguro, sabe? Obviamente porque é uma obra praticamente infinita e que eu amo falar sobre, então nunca falta assunto. Então, por mais que outros animes eventualmente passassem pelo canal, o One Piece continuava eterno e sendo esse meu porto seguro por todos esses anos, sabe? Eu sempre podia sentir que eu podia contar com One Piece. Mesmo que outros animes viessem e fossem aqui no canal, eu sempre tinha One Piece como esse porto seguro. Mas nesse ano de 2025, eu sinto que One Piece acabou perdendo muito da força que ele tinha uns anos atrás, né? Obviamente que nada se compara ao que foi o arco de Wano, quando o Luffy ele despertou o Gear 5 e lutou contra o Kaido e etc. Então, depois, no arco seguinte, né, no arco de Egghead, o hype começou a diminuir e eu sinto que no arco de Elbaf, o hype diminuiu ainda mais. Pra vocês terem uma noção, chegou ao ponto de eu postar vídeo de teoria de One Piece aqui no canal e os vídeos eles pegarem tipo 20 mil visualizações. Cara, é como se eu tivesse voltado para 2019, quando o canal estava lá travado em 200 mil inscritos e não conseguia crescer de jeito nenhum. É um número de visualização tão baixa pro tamanho do canal que vários desses vídeos nem sequer estavam conseguindo pagar o editor e o ilustrador, simplesmente não estava compensando produzir. E o mais foda é que eu adoro fazer vídeo de teoria, especulando o que pode acontecer, tentando pensar em novas conexões, etc. Mas chegou a um ponto em que vários desses vídeos estavam dando tão pouca visualização que eu tive simplesmente que parar e postar só os reviews, por exemplo, que eram a única coisa que estava compensando, e ainda assim também tiveram vídeos que foram muito mal, né? Review de One Piece, galera, que sempre passava de 100 mil visualizações, sofrendo para passar de 40 mil visualizações, e vídeo de teoria sofrendo para conseguir passar de 20 ou 30 mil visualizações. Então, assim, eu tô adiantando um pouco as coisas, né? Então deixa eu voltar um pouco a linha do tempo. Final do ano passado, Jujutsu acabou, o canal sofreu um baque muito grande e os vídeos de One Piece também estavam performando muito abaixo da média. Então eu pensei em fazer o seguinte, eu vou aumentar a frequência dos vídeos aqui do canal para compensar o número baixo de visualizações. Então ao invés de postar 2 ou 3 vídeos na semana, eu passei a postar de 3 a 5 vídeos na semana. O problema é que isso também aumenta o custo com editor e ilustrador, ou seja, eu passei a produzir o dobro para receber praticamente metade do que eu ganhava. E esse foi só um dos fatores que mexeu demais
demais com a minha saúde mental esse ano, sabe? Além de trabalhar mais e receber menos, o canal ele perdeu uma série de patrocinadores, veio aumento de aluguel esse ano, tudo ficando muito caro no supermercado, graças a Deus, né? Não veio um filho nesse ano, mas tudo isso junto foi me colocando num nível de ansiedade absurdo durante esse ano inteiro. Foi o ano inteiro sofrendo de ansiedade, estresse, muita tensão muscular praticamente todos os dias, sabe? Hoje mesmo eu tava sentindo assim, cara, até hoje assim, tá um pouco melhor, sabe? Mas ainda assim não tá 100%. Na verdade, nunca parece estar 100%. Então, era produzir um vídeo, investir tempo e dinheiro nele, fazer aquele vídeo com todo o amor possível, toda a dedicação possível e logo depois de postar, ver que o vídeo flopou. O vídeo seguinte, a mesma coisa, investir tempo, dedicação, dinheiro nele e no fim, ver que o vídeo flopou de novo. Cara, teve semana que isso aconteceu umas 5 vezes seguidas, sabe? Um vídeo flopando atrás do outro. Até que chegou num ponto em que eu comecei a viver um dilema. Eu precisava postar vídeo para poder me sustentar a casa, né, e ajudar a minha esposa, mas quanto mais eu postava, menos eu tinha motivação para postar qualquer coisa, porque era decepção atrás de decepção, era flop atrás de flop. Parecia que a cada passo que eu dava, eu cavava cada vez mais fundo a cova desse canal. Foi tanto vídeo flopando um em seguida do outro, que eu simplesmente tive que deixar de olhar o Analytics do canal. Eu sempre tive o costume de ver como estava a performance do vídeo assim que eu postava, lia todos os comentários e deixava um coração, né, nos mais engraçados, mas eu tive que parar. Eu passei a postar um vídeo atrás do outro e só olhar o Analytics, por exemplo, 2 semanas depois. Porque dessa forma, mesmo que um vídeo tivesse ido mal, o outro teria ido um pouco melhor, né? Então o impacto daquele vídeo que foi pior seria meio que diluído pelo que foi melhor e assim eu conseguia olhar a média de visualização do canal como um todo e não sofrer tanto com a oscilação de um vídeo após o outro. Só que vocês vão concordar comigo que isso também é uma merda, né? É uma merda você ter medo de olhar o próprio canal, de não poder abrir a página principal do canal com medo de ver tudo flopando, de precisar acessar o Analytics para fazer, por exemplo, alguma edição ali na configuração do canal e, porra, ter que evitar olhar para os números que estavam, os gráficos que estavam aparecendo ali na mesma tela e viver trabalhando no escuro, sabe? Sem saber o que estava acontecendo. E a gente, como criador, precisa saber o que está acontecendo, o que está indo melhor ou pior, para saber onde a gente precisa focar mais o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia, né? É horrível você olhar, cara, o escritório ficando todo zoneado e sujo, mas você só entrar nele todo dia e pensar, foda-se, sabe? Não é importante. Eu preciso sentar e só continuar pensando no próximo vídeo. Cara, tipo, foda-se se está enchendo de troço, caixa, um monte de coisa um em cima do outro, ficando a mesa toda suja, cheia de poeira, todo o cenário enchendo de poeira, porque só o que importa é produzir o próximo vídeo, não importa nada mais. Ou acabar deixando de cuidar da casa como um todo, que é algo que eu gosto, sabe? Deixar tudo bonitinho, organizado, porque eu só conseguia pensar no próximo vídeo, porque eu precisava compensar e produzir o máximo que eu podia cada vez mais, porque eu sentia que a coisa só estava indo cada vez mais pro buraco. E falando em energia, é foda você muitas vezes gastar mais energia pensando nas coisas que você tem que fazer do que de fato fazendo aquilo que você precisa fazer. Todo dia eu sinto que eu não posso ficar ocioso, né, com tempo ocioso, senão eu começo a pensar demais e isso começa a me fazer sentir mal, sabe? Eu sinto que eu preciso sempre estar produzindo e fazendo alguma coisa. E mesmo quando eu tiro, né, um tempo para descansar, eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa nesse tempo de descanso. Eu sinto que eu não posso só sentar e ficar olhando pro teto, senão eu começo a me sentir mal. E eu digo isso não necessariamente para me sentir produtivo, sabe? Para essa obrigação de me sentir produtivo nas horas vagas, mas mais para eu conseguir distrair a minha mente dos milhares de pensamentos e preocupações e fazer a minha cabeça ficar focada naquele momento. Então, por exemplo, é por tudo isso que eu aumentei o número de vezes que eu vou na academia de 3 para 5 vezes na semana. É por isso que eu comecei a correr na esteira na academia, porque se tem um negócio que te obriga a estar com a cabeça presente no momento, é você correr, porque senão você vai cair no chão morto, infartado. E é por isso que eu tento, na medida do possível, sempre criar um cronograma semanal para o canal para eu conseguir organizar o que eu preciso fazer naquela semana e acordar já sabendo o que eu preciso fazer. Então, de todas as milhares de coisas que vêm na minha cabeça, eu tento filtrar as mais importantes, anotar
numa lista para que eu possa conseguir focar nessas coisas que são mais importantes, sabe? Então, de novo, sobre a questão de tempo vago e me sentir produtivo, eu não sinto que é necessariamente uma obrigação de me sentir produtivo, mas sim de manter a mente focada em alguma atividade e eu não ficar com a mente vazia. Porque é como diz, né? Mente vazia, oficina do diabo, e isso acontece muito comigo. Ou seja, galera, vocês podem ver que eu sou uma pessoa muito ansiosa e preocupada, mesmo eu sabendo, particularmente, eu sei disso, que boa parte desses problemas são muitas vezes maiores na minha cabeça do que eles são na realidade, mas a mente da gente é um negócio fascinante e consegue enganar a gente mesmo assim. Então, voltando a falar de planos e projetos, no começo desse ano de 2025, por volta ali de fevereiro, como eu percebi que esse canal começou a perder muita visualização, né, e patrocínio e etc., eu decidi criar um canal de história e curiosidade para falar, né, sobre outros assuntos que eu também gosto bastante. Eu comecei a divulgar os vídeos desse outro canal aqui no canal e, por incrível que pareça, a galera tava curtindo os vídeos e eu até consegui monetizar o canal. Então a coisa até que tava indo pra frente, mas eu decidi pausar esse projeto para colocar em prática um outro projeto, a minha marca de roupa. Como essa seria uma marca de roupa de anime, ela tinha tudo a ver com o público do canal e eu achei que esse projeto tinha muito mais chance de ir pra frente do que um canal secundário. Então, em maio desse ano, eu e a Paula, a gente começou a trabalhar nesse projeto junto por vários meses, até que em novembro a gente finalmente conseguiu fazer o nosso primeiro lançamento de One Piece. O lançamento ele foi muito bem recebido, a gente conseguiu bater o número de vendas que a gente queria e o pessoal que comprou já começou a receber em casa. Então, o nosso objetivo para 2026 é intensificar ainda mais os lançamentos da marca, porque ela tem tudo para continuar dando certo e crescer ainda mais. No meio de tudo isso, eu até voltei a postar mais alguns vídeos lá no canal de história, mas como eu não cheguei a divulgar eles aqui no canal principal e já fazia vários meses que eu não postava nada lá, então o alcance deles obviamente não foi tão bom, né? Então esse é um projeto que eu ainda fico meio indeciso se eu vou continuar, mas parte de mim tem muita vontade de continuar ele sim, sabe? São vários assuntos que eu trago no canal que eu tenho bastante interesse. Além disso, quanto ao canal principal, esse canal aqui, né, os ajustes que eu pensei em fazer foram o seguinte: produzir cerca de 3 ou 4 vídeos longos por semana, mas tentar dar atenção também a vídeos curtos. Galera, eu sei que Reels e Shorts têm dominado tudo quanto é tipo de plataforma de vídeo, mas eu tenho uma leve e forte impressão de que isso afetou muito mais o nicho de anime, por ser um nicho, né, que pega muito público adolescente, e adolescente, a gente sabe que consome muito conteúdo vertical. Então é foda, galera, você lutar pra fazer um vídeo longo que vai sofrer pra pegar 30 mil visualizações, enquanto um vídeo curto do mesmo assunto vai pegar mais de 500 mil visualizações. Agora, o problema é que Shorts não paga conta, né? Então eu não posso só transformar esse canal num canal de Shorts. Então eu ainda tô tentando fazer esse ajuste e produzir os dois tipos de conteúdo. Continuar produzindo vídeo longo, porque esse é o tipo de vídeo que gera monetização, e produzir mais vídeo curto, porque eles trazem mais alcance e visualização pro canal, além, né, de divulgar os vídeos longos. Então uma coisa acaba ajudando e complementando a outra. Então eu, obviamente, vou continuar com o canal principal, esse canal aqui, ainda mais esse ano, né, que vai ter muito anime grande vindo aí, então eu espero que as coisas deem uma melhorada, pelo menos um pouco, pra dar aquela respirada um pouco mais aliviado. Vou continuar com a minha marca de roupas com ainda mais força, e uma outra coisa que eu vejo que teria muito potencial seria criar um canal junto da Paula, né? Ela já apareceu várias vezes aqui no canal, vocês sempre gostam muito da participação e do carisma dela, e eu acho que a gente tem uma sintonia muito boa que a gente poderia aproveitar dessa forma, né? Criando um canal de vlog, né? Estilo Cadê a Chave? Fazer react, falar sobre outros assuntos, né? Stranger Things, por exemplo, que tá super em alta e a gente tá terminando de assistir também. Enfim, um canal que fosse do casal e que a gente pudesse falar também sobre outras coisas. Quem sabe em 2026, né, a gente não coloca essa ideia em prática, né? Mas para isso a gente precisaria do apoio, muito do apoio de vocês para conseguir fazer esse canal engajar logo de cara desde o começo. Enfim, galera, 2025 foi um ano muito difícil, talvez um dos anos mais difíceis de toda a história desse canal, galera. Sério mesmo, mas eu acho que 2026 vai ser pelo menos um pouco melhor sim, né? Pode não ter nenhum grande manga shonen bombando agora, mas vai ter muito anime grande bombando aí, sendo exibido em 2026, né? Além disso, eu tenho muita expectativa na nossa loja, na nossa marca de roupa, né, para esse ano de 2026, e caso vocês curtam a ideia, quem sabe eu e a Paula a gente não comece um canal junto esse ano
também. Eu só sei que esse ano de 2025 foi um ano que me tirou bastante da zona de conforto. Na verdade, teve muito pouca zona de conforto esse ano, mas foi um ano que me deu muita oportunidade de experimentar novos projetos também, né? Não só um novo canal, né, com outro tipo de conteúdo, mas principalmente a nossa marca de roupa. Então, apesar de eu ser uma pessoa que pensa e se preocupa demais, né, como vocês puderam ver, essa ansiedade toda ela não é o suficiente para me parar. Eu vou sempre continuar tentando e eu vou continuar fazendo o possível para que esse canal nunca chegue ao fim. Beleza, galera? Um vídeo diferente, mas eu senti que eu precisava muito fazer ele e desabafar isso com vocês porque, cara, são vocês que estão aí do outro lado, né? São vocês que acompanham o canal e eu acho que faz sentido que vocês entendam um pouco da perspectiva que eu tenho como produtor de conteúdo. Sei lá, eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre qualquer coisa que eu disse aqui nesse vídeo, sabe? Eu espero que vocês entendam. Queria saber a opinião de vocês aqui embaixo e desejar um feliz ano novo para todos vocês e obrigado por continuarem assistindo esse canal, beleza? Até a próxima, tchau!